boa tarde todo mundo que já está acompanhando a gente. Uma ótima tarde para todo mundo. Mais uma tarde de Copa do Mundo, mas hoje aqui com o nosso Pitching Pizza Sportex, oferecido aqui pela Liga Ventures. Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal ainda está entrando. Temos aí algumas pessoas chegando na nossa live. A gente vai esperar alguns minutinhos para começar, 5 minutinhos. Então, quem for chegando pode ficar à vontade, pode ir se sentando, pegando uma água, um café. Pode ir enviando também aí o link para os seus colegas, enfim, quem gosta do assunto, quem se interessa. E aí é só colocar a televisão com o jogo no mute e assistir aqui a gente. Vamos ter 4 empreendedores, temos uma banca aqui maravilhosa com a gente. Muito obrigado, pessoal, que está chegando. Vai ser um grande evento aí, então vamos aguardar alguns minutinhos para começar. Hoje o tema vai ser relacionado ao Sportex, como transformar o esporte em um business digital. Cada vez mais se fala sobre isso nesse mercado. Então, envie o link aí para os colegas, envie aí para os amigos, quem se interessa pelo tema, quem se interessa por inovação, para a gente poder ter aí um grande evento com a presença do máximo de pessoas possível, pessoal. Já tem um pessoal chegando. Quem puder, pode ir se apresentando no nosso chat de bate-papo também, pode colocar o seu nome, onde você trabalha, de onde você está falando. Fiquem à vontade, é um espaço para vocês interagirem, tá? Podem interagir com a banca enquanto o pessoal vai entrando também, enviar mensagens aí no bate-papo, fiquem à vontade. Temos aqui com a gente o Luciano e o Guilherme, eles vão se apresentar já já. Né, 2 pessoas aí do mercado que sabem como, de fato, transformar o esporte em um business digital, já vem fazendo isso. Então, vai ser muito bacana o nosso encontro. Vamos esperar mais 2 minutinhos. O pessoal está chegando, está ficando cheia a nossa sala. Os jogos da Copa, tudo no 0-0 ainda, né? Então, sei que o pessoal está com a telinha aí do lado. Ainda não tivemos gols nessa tarde. Confrontos aí decisivos. Já chegamos naquela fase, né, Gui e Luciano, de que perdeu, vai para casa, né? Então, todo jogo está tenso, né? Ainda bem que a nossa seleção, nesse último jogo, vai poder estar tranquila. Estava falando com o Gui que agora pode até trocar ali algumas peças do time, descansar o pessoal, que tem muito jogo pela frente, a gente espera, né? É bom não depender só do Neymar, né? Também. Importante. Também. Boa, temos já um pessoal chegando aí na nossa live. O pessoal aí pode ir falando como é que está a expectativa. Só temos aí o bate-papo, podem falar como é que está a expectativa para o nosso encontro, se apresentarem no nosso bate-papo, aqui no chat do nosso evento, fiquem à vontade. Podem falar como é que está a expectativa em relação à seleção também, já que o tema aqui é Sportex, né? Vocês estão esperando o Hexa como a gente. Enfim, fiquem à vontade para falar no chat, pessoal. Tá ali a Caroline mandou boa tarde. Né? O pessoal está interagindo, muito bacana. A gente vai começar em 1 minutinho nosso encontro aqui. Já vou agradecendo a presença do Guilherme e do Luciano, tá? Que estão aqui com a gente. Já já eles vão se apresentar também para vocês. Dá mais alguns segundinhos aí, pessoal. A gente já vai começar aqui Sportex, Pitching Pizza, com o tema de como transformar o esporte em um business digital. Pegue sua água, pegue seu café. Vamos ter 4 startups se apresentando. E, é claro, mande o link aí do nosso encontro para os seus colegas, seus amigos que gostam do tema, que se interessam por esporte, gostam de futebol, gostam de business, né? Business digital também, que o esporte cada vez mais é um negócio, gostam de inovação, para eles acompanharem a gente aqui na nossa live, aqui no nosso Pitching Pizza hoje. Podem mandar, todo mundo vai ser muito bem-vindo. E a interação de vocês aqui no nosso chat também é super bem-vinda, tá? Já estamos aqui 4h35. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo por estar aqui. Nós somos a Liga Ventures, tá? Para quem não nos conhece, né, a maior rede de inovação aberta da América Latina. Nós temos aí
Um prazer estar com você, agradecemos demais a participação de vocês. Nosso propósito aqui como Liga Ventures, né, é gerar resultado e impacto ao conectar as melhores startups, empresas e todo o ecossistema empreendedor. Então, é muito importante para a gente estar aqui com empreendedores, estar com pessoas do mercado, pessoas de grandes empresas, estar com grandes empreendedores, né, de startups. Muito bacana esse encontro aqui, muito feliz de vocês estarem com a gente. Estamos buscando cada vez dar mais visibilidade e oportunidade para as startups e fazer aí parte da nossa rede, todas as startups, essas empresas se conectarem na busca de inovar cada vez mais aqui, que é o nosso grande objetivo, né? Entregar aí cada vez mais inovação para o mercado, mais rápida e efetiva. Como inovar mais rápido e com mais eficiência? Então, aqui são alguns dos nossos produtos aqui da Liga, né? A gente faz isso, mas a gente faz isso com alguns produtos para ajudar, de fato, o mercado a se desenvolver. Então, nós temos os nossos programas de inovação aberta, nossas plataformas de desafio, que vocês podem se conectar, postando desafios, né? Grandes empresas, as startups irem lá e se conectar com essas empresas. O hunting personalizado, então você que é de uma empresa aí relacionada a qualquer tema e está buscando inovar, vocês podem contratar a Liga para fazer um hunting personalizado e entregar ali opções de startups personalizadas para vocês, o serviço de inovação por assinatura, o nosso Open Liga, o programa de intraempreendedorismo, então a gente ajuda também internamente a empresa a desenvolver essa grande feature, né, de intraempreender, e ferramentas de monitoramento de startups, a gente tem o Startup Scanner, enfim, algumas ferramentas aí para ajudar vocês. E falando de Startup Scanner, nós temos um mapeamento de Sportex, então aproveitando que o tema hoje é sobre Sportex, é para falar sobre, né, esse assunto, a gente tem a Startup Scanner, que é uma ferramenta de monitoramento de startups, de fato, possui um mapeamento de vários mercados, vários setores, atualizado constantemente. Então, hoje tem algumas startups, dependendo do setor, amanhã já podem ter mais, daqui a um mês mais ainda, ele é atualizado constantemente. Então, podem conferir o mapa das startups com soluções para a área de esportes. É só vocês irem no QR Code, tá? Lá já está mapeado mais de 160 startups, tá? Podem conferir. É realmente só acessar o link a partir desse QR Code, aponta a câmera do celular. A gente vai mandar o link também no chat para vocês poderem acessar. E se tiverem qualquer dúvida ou quiser saber um pouco mais aí sobre os nossos produtos, podem entrar em contato com a gente, tá? Para terem maior... A gente vai ter o maior prazer de bater um papo com vocês, seja empreendedor de startup, seja alguém de alguma empresa que queira conversar para entender um pouco mais como a Liga funciona, como os nossos produtos funcionam, tá? Aqui é o slide que eu tenho mais prazer em falar, eu fico feliz demais em poder mostrar os nossos clientes aqui para vocês nesse momento da nossa apresentação. Então, fazemos isso, sim, com muito prazer, nós somos, de fato, especialistas nesse mercado, né? De mostrar ali startups que podem se adaptar ao contexto, vocês vão ver que são empresas de diferentes segmentos, então a gente ajuda aí na inovação aberta já de grandes empresas como Porto Seguro, Banco do Brasil, Unilever, BNDES, BAT, Heineken, enfim. A gente ajuda essas corporações que ainda estão no início da jornada, desejam conhecer um pouco mais sobre startups, com eventos, conteúdos, enfim, como vocês viram pelos nossos produtos, nós podemos estar aí ajudando independente da fase que essa empresa está em relacionamento com startups, tá? Também criamos programas estruturados de aceleração para o desenvolvimento de projetos em conjunto. Então, se você já está um pouco mais maduro, quer desenvolver uma prova de conceito com startups, a Liga pode te ajudar com isso também, potencialmente investir ou adquirir essas startups. E também nós temos os nossos times internos aqui que, enfim, inovam através de metodologias e práticas aí para deixar essa startup, esse encontro com a corporação cada vez mais fluido e realmente sair negócio, né? A gente gosta de gerar conexão, de gerar negócio entre startup e corporações. Sobre o Pitching Pizza, que é o nosso evento aqui hoje, né? Ele promove, de fato, essa troca que eu tenho falado tanto até aqui, entre corporações e startups, para estreitar essa relação. É, de fato, uma oportunidade para a gente falar sobre os assuntos de inovação, no caso aqui hoje sobre Sportex, para a gente, de fato, poder aí... debater sobre inovação e conhecer novas soluções, né? A gente sabe que startups estão cada vez aparecendo mais, dependendo do setor, então isso é muito legal. Cada edição aqui, as startups são selecionadas de acordo com o tema escolhido. Nesse mês aqui a gente está trabalhando com o Sportex, então, de fato, as 4 startups que vão estar aqui com a gente são focadas nessa temática. Um pouco do conceito, né? A gente começou o Pitching Pizza, estava até contando para o Guilherme antes da gente começar aqui. A gente começou no presencial e a gente trouxe por conta da pandemia para o online e a gente percebeu como é muito mais vantajoso para a gente estar aqui,
podendo receber empreendedores de qualquer lugar do país, a banca também. A gente vê aí o Luciano lá do Sul podendo estar falando com a gente, o Guilherme ele vai falar de onde ele está, mas enfim, a gente está podendo estar em diferentes locais. Vocês que estão assistindo a gente também tenho certeza que estão em diferentes locais, então muito bacana a gente poder trazer isso para online, poder ter tanta gente com a gente. Está estreitando essa relação entre empresa e startup, como a gente falou, vai estar aqui apresentando as startups, vão estar aqui com duas pessoas sensacionais, duas empresas gigantes. Eu chamo já o clube que o Luciano vai se apresentar de empresa, que já é quase isso, né? Falar e discutir sobre inovação, que é o que a gente precisa aqui, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, conhecer essas soluções e gerar negócios, né? A gente já tem 70 eventos realizados aqui pela Liga, com o Pitch Pizza, 250 startups apresentadas, mais de 5 mil pessoas assistiram e, brincando aqui um pouco, mais de 10 mil pedaços de pizza já distribuídos aí, né, nessa brincadeira do Pitch Pizza, nesse nosso grande evento aqui da Liga Ventures. A surpresa que eu tinha comentado com o Luciano e com o Guilherme é que no final aqui a gente vai ter o sorteio, tá, do Pitch Pizza Sportex, um cupom de R$30 para usar no iFood, então vocês não vão sair sem pizza, tá? Para participar é só preencher o formulário de networking que será divulgado durante o evento, então vocês vão ver aí no nosso chat durante o evento um formulário para preencher, qualquer pessoa que está assistindo pode preencher esse formulário, e nossos convidados e convidados da banca, obviamente, além das startups, também receberão cupons para garantir a pizza de vocês. Então, a gente sabe ainda que tem muito jogo da Copa do Mundo para assistir. Durante aquele jogo da Copa, aí, o pessoal da banca que está com a gente e os empreendedores das startups vão poder pedir uma pizza pelo iFood aí para ver o jogo comendo uma pizzazinha. Tá bom? Nossa dinâmica aqui hoje, tá? Para a gente começar de fato a chamar os empreendedores, chamar quem importa, a gente vai ter 5 minutos de pitch e depois 7 minutos para eles poderem interagir aqui com a nossa banca, com o Luciano e com o Guilherme, fazer algumas perguntas, entender um pouco mais da solução. Então, no total, serão 12 minutos de cada startup aqui com a gente hoje. Nossa banca, então, agora, de fato, eu vou pedir para eles se apresentarem. Guilherme, primeiro, New é o responsável ali, né? New Ventures Manager da Gympass. Guilherme, fica à vontade para se apresentar, por favor. Obrigado, Gabriel. Pessoal, prazer. Muito bom estar aqui com vocês, com o Luciano. Eu sou, como o Gabriel comentou, sou New Ventures Manager aqui no Gympass. A gente, durante a pandemia, dentro do Gympass aqui, a gente criou uma nova unidade de negócios focada em geração de novos modelos de negócio para o Gympass. À medida que a gente evolui, né, a gente expande o nosso core de atuação, que inicialmente era oferecer benefício corporativo para acesso a academias e outras redes que oferecem acesso à saúde física, para uma visão de bem-estar, né? Então, dentro aqui da área de inovação do Gympass, a gente está ajudando o Gympass a expandir esses limites de inovação e acessar cada vez mais outras soluções que envolve saúde mental, saúde financeira, enfim, tudo que tem englobado cada vez mais a discussão de well-being hoje no mundo. Então, um prazer enorme estar aqui. O prazer é todo nosso, Guilherme. Muito obrigado pela participação. Passar a bola agora para o Luciano. Aí, Luciano, Head de Inovação do Clube Atlético Paranaense. Então, quando eu brinquei que já chamo de empresa, porque eu acho que já é quase isso, né? Apesar de ainda ser um grande clube do nosso futebol. Boa tarde, gente. Muito bom poder participar aqui com vocês, com todos. E é um momento bem interessante para nós, né? Quando eu falo que o clube, como você mesmo falou, né? Nós somos uma empresa, a gente está nesse processo. Na verdade, tudo que a gente está falando de SAF hoje já é um processo que vem de algum tempo dentro do clube, né? Então, a gente tem essa profissionalização em todas as áreas do clube e a inovação não poderia estar fora desse processo, né? Então ela já existia dentro do clube, muito pulverizada, e aí venho eu para que a gente pudesse fazer com que tudo tivesse um processo para caminhar dentro de inovação. E é impressionante, como a gente estava comentando logo no início ali, como inovação ela permeia todas as porções de dentro de um clube de futebol, né? Do mais óbvio, por estarmos falando de futebol, até o mais improvável, né? Então, para quem vem do mercado de inovação olhar para o negócio de futebol, é como se estivesse renascendo dentro da área da inovação. É tudo muito novo e extraordinariamente fantástico, né? Então, estou muito satisfeito em participar aí com vocês. Espero que a gente tenha aí alguns minutos aí de extremo aprendizado também com vocês.
Também esperamos muito isso. Então, obrigado, Luciano, também pela participação. Eu agradecer o Guilherme. Então, muito bacana, pessoal. Vamos agora, de fato, aqui conhecer quem vai estar com a gente, quem vai estar se apresentando aqui, né, as soluções que a gente vai estar conhecendo. A gente vai conhecer hoje a Sport TI, Tecnologia e Gestão no Esporte. A Sandra Elice vai se apresentar já para a gente. Depois a K10 Invest com o Alex. O Futebol Interativo, né, FI, vai estar se apresentando com o George. E a Tomorrow Sports vai estar fechando aí o nosso encontro hoje com o Rafael Melo se apresentando. A gente vai ter, então, essas 4 startups aqui hoje com a gente, as 4 focadas em Sportex, falando desse assunto aqui, que é tão importante dentro de inovação e dentro do mercado desportivo. Já vou começar, então, chamando aqui, né, a Sandra Elice, da Sport TI. Acho que ela já está com a gente. Boa tarde, Sandra Elice, como é que você está? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Excelente. Muito feliz com a sua participação. Sandra Elice, como a gente tinha conversado, você vai ter 5 minutos para fazer o seu pitch. Tá? Quando faltar um minutinho, eu vou fazer um sinal aqui com a mão, caso precise. Fique à vontade, tá? Excelente. Você já consegue passar os slides, tá? Sim, eu posso, para poder passar, como que eu faço aqui? Eu posso transmitir ou já pode passar aqui? Não, já tá. Você tem acesso ali para. Beleza. Excelente. Excelente. Gente, eu estou agora no Capital Empreendedor do Sebrae, aqui em São Paulo. Olha. Então, se tiver barulho no meio da confusão, é porque empreendedor está em tudo quanto é lugar, né? É o espírito da inovação, tá passando para gente. Tá certo. Tá tranquila, dá para ouvir perfeitamente, tá? Combinado. Pode começar, Fique então? à vontade. Fique 100% à vontade. Excelente. Pessoal, primeiro quero agradecer a oportunidade aqui, dar um oi para vocês. Meu nome é Sandra Elice, eu sou fundadora da Sport TI. A Sport TI é uma plataforma de tecnologia para gestão e marketing esportivos. E quando a gente falar de negócios esportivos aqui, a gente está falando especificamente de competições, escolas de esportes e esportes eletrônicos. A gente sabe, nós que estamos aqui, de Gympass, Clube Atlético Paranaense, todas as pessoas que estão nos assistindo, que o esporte oferece infinitas oportunidades de negócio, mas viver dele é ainda muito trabalhoso e complexo, principalmente porque o emprego da tecnologia não acontece em todas as etapas do negócio da forma mais adequada, muitas vezes o recurso não chega a quem tem que chegar e os gestores ficam muito sem dados, sem informações para, de fato, fazer uma excelente gestão aí das suas organizações. E quem diz isso para a gente é o próprio mercado. Então, são os clubes, as organizações esportivas, as instituições de ensino, que também tem a parte ali de esportes, os estados e as secretarias de esportes, empresas, startups, todo mundo que de alguma forma utiliza a lei de incentivos voltados para o esporte, os fornecedores e prestadores de serviço. Com todos esses, nós já trabalhamos em algum momento e ainda trabalhamos. E aí a gente está falando aqui de um mercado que pretende consumir, que já consome, pretende consumir até 2027, software de gestão para tecnologia, né, para marketing e gestão esportiva. Então, a gente está falando de um mercado de 7 bilhões de dólares e no Brasil a gente está falando aí também de 3 bilhões de reais ao longo desse período. E por que a gente está falando desse mercado e desses problemas? A Sport TI é uma plataforma proprietária, nós desenvolvemos, modular. Nós atendemos competições multimodalidades, escolas de esportes, esportes eletrônicos, também fazemos desenvolvimento customizado, realizamos eventos esportivos e temos soluções de pagamento. Tudo isso cuidando da jornada esportiva, desde a divulgação do evento até a inteligência pós-evento. Se a gente for agora fazer uma competição de esportes eletrônicos com todas as pessoas que estão aqui agora nessa sala, por onde a gente começaria? Como que a gente utilizaria o recurso? Hoje em dia, ainda se utiliza muito WhatsApp, Excel e diversas outras ferramentas para conseguir fazer uma gestão disso e muitas vezes para poder repetir e fazer um novo se tem um alto custo, porque se perdem os dados, se perde a informação. Lembrando também que o evento esportivo, né, falando aqui então de competições, escola de esportes, esportes eletrônicos, tem toda uma dinâmica própria da modalidade, do que está sendo competido ali. Então, o tabelamento, a forma de competição, o lançamento desses resultados. Portanto, nós não somos um software no qual você vai fazer a inscrição e pronto, ou você vai receber e pronto. São mais de 35 ferramentas dentro da solução para poder, de fato, atender isso e tornar para o gestor algo mais eficaz para a gestão de dados e para o tempo. Então, a gente consegue realizar mais em menos tempo.
Fazemos isso desde 2016. Aqui estão alguns dos nossos clientes atendidos até agora. Recentemente, nós entregamos um evento para a Globo, ali em Ribeirão Preto. Foi um evento voltado para o público deles. Fizemos uma competição para a Ambev. Em menos de 24 horas, foram 7.400 inscritos, de 829 cidades. Nós mapeamos a conversão de venda de um energético deles. Temos também a CBF como cliente nossa ali, com suas escolas licenciadas, e tantos outros, né? Hoje nós trabalhamos com competições para a empresa, o RH fazendo competições para os seus colaboradores, também para o seu público, enfim, secretarias de esporte, todos aqueles players, como eu falei ali, que de alguma forma entenderam que o esporte é um caminho e sentiram o desafio de tentar fazer isso fora de uma ferramenta tecnológica. Nosso time, nós nascemos ali de um negócio de tecnologia, somos uma startup de tecnologia, e esse é um grande diferencial que tem, porque nós conhecemos esse mercado de tecnologia, conhecemos o mercado esportivo, conhecemos do marketing esportivo, e isso se dá pela especialização do nosso diretor executivo, que é o Christian, meu, que venho aí da área jurídica e tenho toda a noção de LGPD, compliance, além de formações também em inovação, e o Diogo, que é o nosso CTO, além de todas as outras pessoas aqui na equipe, todas com algum tipo de formação específica voltada para o esporte. Quando a gente conversa com o gestor, a gente entende exatamente o que está acontecendo do lado dele. Nós tivemos uma contribuição ao longo desses anos aqui, em mais de 10 programas de aceleração. Estamos aqui agora em um deles, que é o Capital Empreendedor. Em cada um deles, a gente foi desenvolvendo cada vez mais a solução e entendendo o que a gente poderia agregar para todo esse ecossistema, mas principalmente para os clientes que a gente atende aí. Aqui temos alguns modelos de receita, né? Então, nós somos uma plataforma, é uma licença de uso de software, nós temos ali um ticket médio de R$ 2.500. Trabalhamos também com eventos gamer, realizando eventos, realizamos já para vários clubes. E temos também projetos especiais, que são as customizações do nosso software. E também trabalhamos com patrocínio esportivo. Então, aí são algumas frentes de trabalho nossa. Nós temos aqui um cenário para 2023, 2024, bem voltado para o público gamer. Nós estamos agora com uma equipe de gamers, né, jogando Free Fire, mas vamos jogar outras modalidades. E a ideia é a gente ampliar aí essas vendas, melhorar a experiência do produto e trabalhar ainda mais essas entradas de mercado, principalmente ali no ambiente corporativo, que é algo que tem feito bastante diferença. Aqui é uma informação de captação, porque, como eu falei, a gente está aqui no Capital Empreendedor, a gente está com uma rodada agora de investimento e esse vídeo está bem voltado para essa apresentação dessa captação. Nós temos uma ideia, de fato, aí, de transformar o esporte por meio da tecnologia, conseguimos fazer isso até aqui com todos os nossos clientes e queremos que mais pessoas possam se aproveitar dessa solução. Aqui tem uma visão também de como a gente pretende utilizar esse investimento. Acho importante mostrar que a inteligência do nosso negócio a gente também aplica ajudando os nossos clientes a se desenvolver. Então, nós temos cases aqui de uma organização que tem 60 mil atletas inscritos. Eles estão com a gente desde janeiro de 2017 e tem cada vez conquistado mais recursos, patrocínios, incentivos de diversas formas para desenvolver o seu negócio. E aqui é um convite para vocês conhecerem mais da Sport TI, para investirem na Sport TI, para serem clientes da Sport TI, parceiros da Sport TI. É um prazer para a gente ter contribuído tanto ao longo desses anos e poder contribuir cada vez mais para a mudança do esporte, sabendo do impacto disso para os clubes, para a Gympass e para todo mundo aí que de alguma forma se beneficia do esporte, que no final das contas somos todos nós, que de alguma forma temos na nossa história, na nossa jornada, algum contato com o esporte. E ele talvez é uma das forças mais transformadoras ali, para além da educação. Mais uma vez, quero agradecer vocês e convido vocês para poder conhecer mais da Sport TI. Obrigado, Sandrelice. Maravilhoso o pitch, muito bom, solução muito bacana também. Parabéns aí por toda a solução, por todo o projeto. Vou deixar aberto aqui para o Guilherme e para o Luciano fazerem perguntas. Não sei qual dos dois preferem começar. Guilherme, Luciano, fiquem à vontade aí. Posso começar? Pode começar? Fica à vontade. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação, pelo negócio. Acho que é uma solução super relevante aí, trazendo transformação digital aí para o mundo dos esportes. E acho que eu tenho algumas perguntas. Eu vou começar pela principal aqui, que é o seguinte. Eu entendi que hoje vocês têm um conjunto bem diversificado de clientes, né? Então, a
primeira pergunta que veio na minha cabeça foi qual que é o ideal customer profile de vocês, assim, se vocês puderem escolher uma avenida de crescimento para focar, qual é ela, porque eu entendo que, eu também queria entender como é que vocês lidam no dia a dia com essa pulverização do foco, de alguma forma, que foi que eu entendi, né? Vocês impactam competições, escolas, esportes, então como é que vocês lidam com essa diversificação de clientes? Excelente, muito obrigada pela pergunta. Nós nascemos para atender organizações de natureza esportiva. Então, se você me pergunta agora quem é aquela pessoa que eu, de fato, transforma o negócio dele, né, para quem eu existo, são para confederações, federações e ligas. São esses que realizam competições, principalmente, e que geram grandes impactos. Então, eu tenho aqui um case que é o da CBF7, que é o caso que eu falei, né? Hoje ele tem mais de 60 mil atletas ali na base dele. Se antes ele realizava 2 competições por ano, agora ele realiza 10, e ele tem total noção de toda a base dele. Ele sabe quem está jogando aonde, quando, qual federação está ativa, não está ativa. Então, ele tem um poder de gestão muito maior e com isso ele está realizando mais em menos tempo e conquistando mais recursos por causa disso, tá? Aí, a partir disso, nós começamos a ser chamados pelo mercado por outras frentes, de pessoas que queriam se aproveitar do esporte. Nós temos também promotores de eventos esportivos, que é um outro público grande nosso também. Nós temos um caso aqui que ele tem 20 mil atletas, e ele trabalha com competições de base. E aí começaram a entrar empresas, como eu falei, voltado para RH, voltado para o marketing. E um outro caso que a gente tem são as escolas de esportes, que é o caso da CBF. Então, nós já trabalhamos, temos outras modalidades também esportivas. A CBF acho que é o mais expressivo dos clientes, né? Uma referência, assim. Então, estamos ali para esses públicos ligados ao mercado esportivo propriamente. Se eu tiver que investir esforço, seria nesses casos. Boa. Muito bom. Eu posso só complementar a pergunta com base no que ela falou? Perfeito. Lógico. Então, acho que o ponto de focar, de fato, nesse segmento de cliente, estou entendendo que a sua tecnologia, pelo fato dela ser modular, ela permite você ligar e desligar, dependendo de fato, do cliente que vai consumir aquela sua solução. Na visão do SaaS, porque eu estou entendendo que o principal modelo aqui é o SaaS hoje, certo? Eu faço a licença de uso de software para que eles utilizem a minha solução para gerenciar. Eles têm a cara deles, a fórmula deles. No caso da CBF, da CBF7 e da CBF School, eles fizeram uma forma customizada da nossa solução, mas hoje toda e qualquer organização consegue entrar e utilizar, seja ela amadora, semi-profissional, profissional, isso independe, a não ser que ele queira, de alguma forma, algum tipo de adaptação específica e a gente trabalha, porque somos uma empresa de tecnologia. Então, tem um custo ali de customização, mas hoje a licença está para todos que quiserem utilizar. Perfeito, obrigado. Boa, vou deixar agora aberto para o Luciano poder fazer uma pergunta. Fica à vontade, Luciano. Legal. Parabéns, Sandrelise, gostei bastante e você acabou de falar, né, das ligas, das confederações, mas eu vi na tua apresentação ali que também vocês têm alguns times, alguns clubes, inclusive o nosso principal rival aqui no Paraná, que é o Curitiba Futebol Clube, né? Mas independente disso, não foi por esse comentário, foi só para deixar mais leve, foi a questão de, então, qual é a aplicação que vocês veem e como vocês diferenciam, então, aquilo que vocês entregam para uma liga, entregam para uma confederação, para aquilo que vocês entregam para um clube de futebol? Legal, excelente pergunta, muito obrigada. Nós, ao longo da pandemia, entregamos para os clubes competições de esportes eletrônicos. Nós geramos para eles receitas adicional naquele período em que tudo parou. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente começou a fazer com clubes. Nós desenvolvemos a solução de sócio-torcedor para arrecadação de dinheiro para o Cruzeiro, no momento em que ele precisava ali fazer uma mudança rápida na gestão do software para poder fazer um momento específico. E realizamos, por exemplo, com o Atlético, trabalhos para levar as pessoas para as lojas físicas do Galo. E como que a gente fazia isso? A nossa tecnologia proporciona que o marketing aconteça de forma melhor, gerando novas fontes de receita. Acho que esse é o principal diferencial.
E daí existem várias aplicações possíveis. Com os clubes, nós conseguimos o aumento de sócio-torcedor de vários deles, porque era uma condição para poder utilizar, para poder participar dos jogos eletrônicos. Então, assim, hoje nós temos várias entregas, mas essas são algumas que eu posso destacar aí para os clubes. Entendi. Legal. Acho que era essa a única pergunta que eu queria fazer. Obrigado. Boa, Luciano. Muito legal, muito obrigado também aí, Sandrelice, pelas respostas. Nosso tempo estourou aqui. Sandrelice, quero agradecer muito você por participar aqui com a gente. Parabéns mais uma vez pela solução, muito bacana, sensacional. Tá? Espero aí que cada vez mais vocês consigam avançar com esse projeto. Pessoal, sucesso, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom, pessoal. Então, terminamos aqui a participação da Sandrelice, a participação da Sport TI. Muito bacana a solução deles. Passar aqui, porque agora a gente vai chamar o próximo empreendedor, o Alex, que eu sei que já está pronto na sala para entrar, da K10 Invest. Então, por gentileza, o time liga, se puder me ajudar, chamando o Alex para a sala. Fala, Alex, já chegou aí, tudo bom, cara? Tudo bom, tudo bem, boa tarde a vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado você por estar aqui com a gente, Alex. Como eu tinha falado já com a Sandrelice, Alex, você vai ter 5 minutos para fazer sua apresentação, tá? Depois 7 minutos aqui para interagir com o Luciano e com o Guilherme, a gente bater um papo, fazer umas perguntas. Você já consegue ter controle da apresentação, tá? Só utilizar os botões que estão na sua tela. Tá. Fique à vontade para começar. Quando faltar 1 minuto, eu te sinalizo aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom pitch. Obrigado. A K10 foi fundada há 1 ano e meio atrás. A K10 é uma plataforma que é uma bolsa de valores de jogadores de futebol. Basicamente, a ideia foi, ela nasceu de 2 coisas. Primeiro, da vontade de levar para o torcedor, ajudar ele a participar dos economics, né, dos econômicos do futebol, coisa que geralmente o torcedor não participa. E a segunda coisa foi que a gente também percebeu que no futebol você tem... hoje em dia o futebol está cada vez mais voltado para o jogador e muito menos para o time. Então, os jogadores têm muito mais interesse nas redes sociais do que qualquer outra parte do futebol. A partir daí, uma coisa também que a gente percebeu aqui é que quando você fala de Brasil, mas você pode falar isso para vários países no mundo, uma das coisas que o pessoal tem dificuldade é de fazer investimento em instrumento financeiro pela dificuldade de entender o que acontece, né? Ou seja, a pessoa tem, por mais que você teve, sei lá, 30, 40 anos de educação financeira feita, por exemplo, no Brasil, por parte de bancos, corretoras, etc., mesmo assim você só tem 5 milhões de pessoas na Bolsa de Valores, quando você tem mais de 90 milhões de torcedores, ou seja, tem uma parte considerável da população que não investe por não entender educação financeira. Mas quando você vai para o futebol, as pessoas entendem, especialmente quando você fala de jogador. O cara acompanha seu time, ele sabe mais ou menos quais são os jogadores que são bons, quais são os jogadores que podem ser vendidos, e foi aí que a gente desenhou o que a gente desenhou. Basicamente, só tem a gente fazendo isso hoje no mundo, onde a gente faz como se fosse o IPO do jogador, então a gente emite tokens dos jogadores pelo seu valor de mercado. Então, você pega aí o valor de mercado do jogador, imagina um jogador de um time brasileiro que vale 1 milhão de euros. A gente emite esse jogador pelo valor de 1 euro na nossa plataforma até um máximo de 1 milhão de tokens. As pessoas, a partir de R$20, podem entrar na plataforma, fazer um cadastro e comprar esse jogador nessa participação. A partir daí, o jogador vai para o que a gente chama de um mercado secundário e ele pode negociar entre usuários para quem acha que o jogador vai melhorar o valor dele, porque ele vai ser negociado, porque ele está jogando bem, ou até cair porque ele está jogando mal. O preço inicial do lançamento é baseado numa plataforma que chama Transfer Market, que é uma plataforma famosa no mundo que dá preço de absolutamente todos os jogadores do mundo, e é a referência que a gente usa para fazer o lançamento do nosso token. Para dar um exemplo, por exemplo, quando você pega, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né, um jogador que começou valendo já quando ele foi para o Manchester United, vendido por 20 milhões de euros, ele evolui ao longo da vida, com 30 anos ele está valendo quase 120 milhões de euros, e depois, né, ele vem perdendo valor,
devido ao fato que ele está mais velho e se aproximando da aposentadoria. O que a gente faz? Na verdade, o valor que a gente negocia é o valor de mercado futuro do jogador quando ele tem 30 anos de idade, que é onde a gente entra no valor do token. Ou seja, a gente recompra todos os tokens, se os usuários querem, quando o jogador faz 30 anos de idade, pelo valor de mercado do jogador. Real, pelo jogador, pelo valor, ou pelo jogador, pelo preço, desculpa, que ele foi negociado entre clubes, ou pelo valor estabelecido no próprio Transfer Market. É isso. A gente tem aí a questão regulatória que a gente resolveu, né? A gente tem um parecer da CVM que deixa claro que o que a gente faz não é valor mobiliário, então a gente pode operar sem problema. E temos um parecer legal do advogado Felipe Maia, que é diria, um dos 3 maiores advogados de apostas do mundo, que é brasileiro, que deixa claro que o que a gente faz não é aposta, então a gente pode operar de forma legal no Brasil. É isso. A gente está aqui agora no Brasil, tem mais de 180 jogadores já listados na nossa plataforma e a gente está com esforço para 2023 começar no mercado europeu. Pô, Alex, muito bacana. Acho que eu fui mais rápido que os 5 minutos, não sei. Exato, foram 4 minutos e 30 segundos, então tá bom. Ainda sobrou ali uns segundinhos, mas muito bacana, parabéns aí pelo produto, cara. Bem interessante, confesso que quando eu conheci já achei bem interessante. Deixar aberto aqui para o Guilherme e para o Luciano fazerem perguntas, não sei se agora o Luciano prefere começar, para a gente ir revezando. Posso começar sim. Primeiro, novamente, obrigado pela apresentação. Quero entender um pouco de como é esse fluxo, esse processo de vocês junto aos jogadores e, por que não, também entender se nesse relacionamento qual é o papel dos clubes junto a vocês, ou se a parte, tudo a parte mesmo, né? Vamos lá. A situação com os jogadores, o nosso cliente, na verdade, é o agente do jogador. Isso. Porque a gente negocia com o jogador o direito de imagem. Então, é com ele que a gente negocia o direito de imagem, com a gente. A gente não tem nenhuma relação com os clubes, pelo menos não por enquanto. Primeiro, porque ela não é necessária, e segundo, porque ela é altamente desgastante, especialmente no Brasil. Você tem problemas seríssimos a gente tem muita experiência com o clube, né? Eu trabalho o nosso time aqui tem mais de 10 anos trabalhando no futebol. Eu fui CEO de São Paulo, tem o Fred, que foi chefe de marketing lá do Flamengo. A gente sabe muito bem como funcionam os clubes de futebol no Brasil. Você tem vários problemas. Problema de inadimplência muito alto, o cara faz um contrato com você e não te paga. Outro problema que você tem com os clubes é mudança política. Então, o cara assina um contrato com você, depois ele muda de ideia porque entra um presidente, você perde o negócio. Então, uns fundamentos que a gente criou a K10 foi: nós precisamos fazer um negócio que não depende dos clubes, porque depender dos clubes, no Brasil, é um problema muito sério. Então, a gente quis sair desse risco. A gente foi para os agentes. Por quê? Porque uma vez que você vai para o agente, você está aportando dinheiro na mesa para ele, que é o que ele quer. O agente só pensa numa coisa: dinheiro, mais nada. Então, se você aporta dinheiro para ele que não estava nas contas dele, que é o que a gente está fazendo, ele se interessa pelo que você está oferecendo. Então, a gente remunera o jogador de 2 formas. Ou a gente paga o direito de imagem do jogador, né, que aí, dependendo do jogador, varia muito, mas pode ser de centenas de dólares até 10, 15 mil dólares, depende. Obviamente, o jogador, quanto mais famoso, mais ele vale. Ou, o que a gente vem conseguindo fazer até agora, a gente remunera o jogador com uma parte do dinheiro que a gente levanta na emissão do token dele. Então, tem digamos assim, um success fee, uma troca. Porque eu falo para o jogador: vou usar a sua imagem, você vai fazer barulho na sua rede social, etc. O que eu levantar, eu te dou 10, 15, 20%, depende. Legal, ok. Obrigado. Boa, bem bacana. Vou deixar aberto agora para o Guilherme fazer a pergunta dele. Claro, Alex, prazer. Parabéns aí pela apresentação, pelo negócio. Acho que sensacional. Minha leitura é de que o Brasil está precisando cada vez mais dessa cultura de investimentos forte, né? Acho que a gente tem uma cultura muito ancorada ainda na renda fixa, né? E tudo aquilo que a gente ouve falar. Então, vocês têm um papel muito importante aí não só de oferecer a solução, mas também aculturar o mercado. Acho que isso é super relevante. A minha dúvida é: como é que vocês enxergam a diferenciação da K10 frente a possível verticalização dessa solução de tokenização? Então,
Eu percebo que tem alguns clubes, já ouvi falar de alguns clubes que estão fazendo a sua própria tokenização dos jogadores e das marcas. E como é que vocês se posicionam diante dessa... O que vocês entregam de valor de diferente que vai fazer mais sentido para o clube ou para os jogadores terem vocês como parceiros e não o próprio clube? Vamos lá. Primeiro que o que os clubes entregam... primeiro você tem a questão do fan token, né, que é uma coisa que já existe, que vários clubes já lançaram, que é um produto, no mínimo, curioso, porque ele não é um produto financeiro. Ele não tem nenhum valor agregado, a não ser o direito... No fundo, ele é a digitalização do programa de sócio-torcedor. Se você parte do princípio que o programa de sócio-torcedor não é um programa de muito sucesso, pelo menos no Brasil, né, porque ele não te traz absolutamente nenhum valor agregado real para o torcedor, eu não vejo por que o fan token traria muito sucesso. Se você olhar os lançamentos de fan token que aconteceram no Brasil, quem comprou pela primeira vez. Eu não sei se o cara volta, porque não tem por que voltar, né? Quanto aos outros tipos de coisas que estão acontecendo, a FIFA tem algumas iniciativas, né? A gente está muito próximo da FIFA. São iniciativas mais baseadas em experiência. Então, ele lança, por exemplo, um token de jogador ou de clube em função da experiência que você pode ter com esse jogador. Então, é muito diferente do que a gente faz. Eu acho que os tokens de experiência são interessantes, mas, obviamente, eles são limitados, né? Porque o cara não consegue estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo. A não ser que você parte para outra coisa, para metaverso, etc. Mas, na experiência real, fica mais difícil. Então, a gente se posiciona como... a gente é investimento, a gente é um produto financeiro. A gente se posiciona muito mais dessa forma porque a gente acredita que existe a possibilidade de milhões, para não dizer bilhões de pessoas no mundo que não tem como investir seu dinheiro porque não entende de mercado financeiro ou de instrumentos financeiros, mas que entende de futebol e que pode usar esse conhecimento para ter retorno financeiro. É assim que a gente se posiciona. Perfeito, muito obrigado. Tem mais tempo para mais outra pergunta? Tem, mais um minutinho, se quiser fazer mais uma pergunta. Beleza. A minha dúvida é sobre o aspecto regulatório. Como é que vocês precisam de algum tipo de registro e aprovação da CVM para operar nesse modelo? Não, como eu coloquei, a gente fez uma consulta à CVM, a CVM nos enquadra exatamente como corretora de criptomoeda, então a gente não é considerado valor mobiliário. Então, por não ser valor mobiliário, ela não regula a gente. Então, a gente é livre para fazer distribuição pública sem menor problema. A gente tem uma obrigação em relação à Receita Federal, que a gente cumpre todo mês, que é basicamente a gente precisa divulgar para a Receita Federal quais são os CPFs que negociaram na nossa plataforma. É isso. Legal. Perfeito. Muito bacana mesmo, Alex. Bacana a solução, parabéns aí pelo produto. Obrigado por estar aqui com a gente. Espero aí que cada vez mais a gente tenha pessoas tendo curiosidade de investir, de entender mais do mercado aí a partir da plataforma de vocês, né? Muito obrigado. Bacana. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado você por estar aqui com a gente, cara. Uma boa tarde. Obrigado. Pô, galera, mais uma startup aí com uma nova solução aí, trazendo novidades para o nosso Brasil, né? Para o nosso mercado esportivo. E agora eu vou chamar aí mais uma super interessante, a maior escola de profissionais de futebol, a Futebol Interativo. Vou chamar o George aqui para a sala. Já deve estar aqui com a gente. George, fica à vontade, pode abrir sua câmera, seu microfone. Tudo bom? Olá, boa tarde. Tudo bem? Espero que com vocês também. Estou disponível aí para apresentar em 5 minutos um pouquinho do futebol interativo, dessa história que a gente tem construído nos últimos 4 anos. Boa, cara. Prazer aí estar aqui com você aqui com a gente. Muito bacana. Fica à vontade para começar o seu pitch. Como a gente já comentou anteriormente, você vai ter 5 minutos, tá, para fazer a apresentação. Pode passar os slides, o botão já está na sua tela. E depois, 7 minutinhos para interagir aí com o Guilherme e com o Luciano, tá bom? Excelente. Vocês me ouvem bem? Sim. Excelente. Boa tarde a todos. Meu nome é George, sou fundador e CEO do Futebol Interativo e hoje vou contar para vocês a história da nossa escola de formação de profissionais para o futebol. Eu poderia dizer para vocês que a visão do Futebol Interativo é ser uma grande comunidade de profissionais para o futebol, né, que une pessoas com o objetivo de
se capacitar, de se desenvolver, de se conectar e de se inserir na indústria do futebol. Afinal, era esse o meu objetivo alguns anos atrás, quando, por exemplo, eu finalizei a minha graduação e queria ter uma trajetória de carreira no futebol. No meu caso, a minha graduação em psicologia me direcionava para uma área do conhecimento não tradicionalmente associada ao futebol, né? Afinal, eu imagino que vocês não devem conhecer muitas pessoas que trabalham conciliando psicologia e futebol. Então, essa era uma dor que eu sentia enquanto aluno, posteriormente profissional da área de psicologia, que queria fazer do futebol não só o meu hobby, mas também a minha fonte de realização pessoal e profissional todos os dias, né? Ou seja, trabalhando numa indústria que gera emprego, renda. Essa é a nossa concepção sobre o futebol. E foi assim que, ainda lá em Natal, minha cidade de origem, eu idealizei o futebol interativo. 2018 a gente começou essa história de capacitação, formação de profissionais para o futebol. E hoje a gente está atuando dentro de uma das teses que a gente acredita, que é da educação, que é de capacitar, desenvolver recursos humanos. Mas, como eu falei no primeiro momento, a nossa visão é poder ser realmente uma grande comunidade, né? Que não só prepara, desenvolve essas pessoas para um mercado que cada vez está mais profissional no nosso país, mas que também gera emprego, renda, ou seja, a gente está falando também de empregabilidade, então a gente também tem essa visão de ajudar essas pessoas a se conectarem, a se inserirem dentro dos clubes de futebol, a ter, por exemplo, um grande banco de vagas, como a gente já faz hoje na nossa plataforma. Hoje nós somos majoritariamente escola, nosso modelo é o modelo da EdTech, né? Nós trabalhamos com a educação online, formando, capacitando, desenvolvendo recursos humanos para a indústria do futebol. A gente faz isso para diferentes 30 áreas do conhecimento, né? Subdisciplinas científicas associadas ao futebol, algumas mais tradicionais, outras muito específicas, contextualizadas dessa indústria, né, desse contexto do futebol. E nesses 4 anos de histórias, a gente está chegando aí a já quase 8 mil alunos e quase 700 desses alunos já diretamente embarcados por nós, melhor dizendo, para clubes parceiros de todas as regiões do Brasil e até mesmo da Europa. A gente tem, dentro do que a gente considera um diferencial, o que a gente chama de metodologia conhecimento pela prática, que permite aos nossos alunos terem a oportunidade de serem inseridos, de terem períodos que nós chamamos de experiências práticas, estágios de curta duração, dentro de clubes parceiros do futebol interativo. Hoje nós temos quase 40 clubes parceiros em todas as regiões do Brasil, e para as mais diferentes áreas do conhecimento, né? Desde as áreas mais tradicionais, quando se pensa em trabalhar no futebol, agora que a gente está assistindo Copa, né, isso fica bem óbvio, que é, por exemplo, a área de treinador auxiliar, de preparador físico, até áreas pouco tradicionalmente relacionadas ao futebol, como é o caso da psicologia que eu citei no início da minha fala, odontologia, medicina, nutrição, fisioterapia, áreas da saúde que já possuem aqui no Brasil, por exemplo, um grande volume de profissionais sendo formados todos os anos, mas que ainda veem o futebol como indústria alternativa, né? O futebol, para esses contextos, é um mercado ainda pouco tradicional, justamente por não ser um mercado com processos de inserção muito claros, tem a ver com o grau de profissionalização que essa indústria ainda não atingiu no Brasil. Então é isso que a gente faz, capacitando, desenvolvendo recursos humanos, seja através de cursos 100% curados pelo futebol interativo, seja através de formações que nós criamos em conjunto com clubes de futebol. Então a gente já fez, por exemplo, no primeiro momento, a criação do braço educacional do Fortaleza Esporte Clube. Agora, em dezembro, a gente está inaugurando a iniciativa educacional do Coritiba, que se chama Coritiba Academy. Para o início do ano que vem, a gente quer poder anunciar com um grande clube aqui de São Paulo, o braço educacional dessa instituição, e assim a gente aumenta um pouco o tamanho do nosso mercado, já que a gente está falando de uma indústria, de um caminho, de uma estrada completamente em construção, né? Aqui alguns dos profissionais que já tiveram participação no futebol interativo e os quais a gente tem muito orgulho de tê-los como nossos professores, mentores, né? O caso do Filipão, Luiz Felipe Scolari, um campeão mundial, né? Em época de Copa é sempre bom lembrar, dentre outros que vocês devem estar reconhecendo aí nas imagens. Como eu falei, as experiências práticas com os nossos clubes parceiros permite a gente atingir uma outra linha, que é da empregabilidade, e não só desenvolver, capacitar recursos humanos, mas fazer com que eles realmente se insiram dentro dos clubes e assim a gente gera emprego, renda dentro dessa indústria do futebol, tá bom, pessoal? Aqui compartilho alguns depoimentos dos nossos alunos, né, realizando experiências práticas em clubes, por exemplo, aqui na imagem da região sul, da região sudeste, dentre
um universo aí de quase 8 mil alunos que eu mostrei para vocês, né? Ao longo desses 4 anos de história, a gente já faturou mais de 10 milhões de reais com cursos para pessoas físicas, né? O nosso modelo hoje é 100% B2C. A nossa equipe tem aproximadamente 25 pessoas hoje, e a gente começou essa história em Natal, mas hoje estamos sediados em São Paulo, né? A nossa matriz fica aqui no bairro de Pinheiros, que é onde eu estou agora, além de uma filial lá em Natal, que é a nossa cidade de origem. Muitíssimo obrigado. Estou disponível aí para responder perguntas de todos vocês. Muito obrigado, George. Muito bacana aí a apresentação, o produto de vocês, né? Mais uma EdTech aí contribuindo para o nosso mercado, né? Muito bacana, cara. Deixar aberto aí para o Guilherme e para o Luciano, saber se o Guilherme quiser começar, né? A gente fazer esse revezamento. Jorge, parabéns aí pelo negócio, pela apresentação, muito bom. Cara, eu sou fascinado pelo mundo de educação e acho que tem um potencial enorme ainda inexplorado no Brasil, então bom demais saber que tem empresas muito legais engajadas aí fazendo acontecer. Vou fazer 2 perguntas em uma, tá? Acho que você falou que o foco de vocês é o modelo B2C, mas vocês já pensaram em explorar o modelo B2B de alguma forma? Se sim, como? E em segundo lugar, eu queria entender para o modelo B2C, como é que vocês garantem uma recorrência? Porque eu entendo que eu tive a oportunidade de já navegar no site de vocês e dar uma olhada nos cursos e entendi que, por exemplo, sou um preparador físico, consigo ir lá e me capacitar, ou quero entrar nesse mundo de preparação física e vou lá e me capacito. Como é que vocês conseguem criar um gancho entre um conteúdo e outro, entre um curso e outro, para garantir uma fidelidade do seu usuário no fim das contas? Legal. Primeira pergunta sobre B2C versus B2B e depois como que a gente tem uma recorrência ou um ticket médio mais alto em função de mais recompras, né? Em relação à primeira, sim, a gente já rodou pilotos B2B, na nossa visão, né, não significa que está certo, que é uma verdade absoluta, mas o que é que a gente percebe? Infelizmente, os clubes de futebol do Brasil eles ainda têm pouquíssima cultura de educação corporativa, né? Isso aí é algo que a gente espera que amadureça, especialmente com o advento dos clubes e empresas, nos próximos anos, né? E por que a gente acredita que isso pode acontecer, vai acontecer? Porque a gente já está vendo um movimento de clubes que se transformam em empresas fazerem rapidamente a aquisição de profissionais do mercado, de indústrias tradicionais, indústria corporativa, a fim de profissionalizar a gestão do clube, a partir daquele momento, clube-empresa, né? Então, a gente acredita que boas práticas de gestão do mundo corporativo, por exemplo, a educação corporativa, também vão ser inseridas dentro dessa cultura, nessa nova cultura do futebol brasileiro. A gente teve alguns pilotos e, assim, a grande dificuldade, que na verdade sempre foi um desafio que a gente viu, como monetizar por meio de clubes de futebol, né? Tendo clubes de futebol como clientes, já que não há uma cultura muito pouco fortemente ligada à profissionalização, né? Poucos são realmente geridos como empresa. Isso é até curioso, porque lá no início do futebol interativo, sempre que a gente participava, inclusive fazia muito tempo que eu não participava assim, de rodada de pitch, tá? A gente sempre foi 100% bootstrap, a gente trilhou um caminho mais conservador. As pessoas sempre tentavam encaixar a gente no modelo SaaS, né? E perguntavam, você vai vender para os clubes e tal, e eu tinha que dizer, não, o meu cliente é pessoa física e tal, não é esse modelo. E por quê que a gente nunca foi por esse modelo? Porque a gente sempre acreditou que, pela experiência que a gente já tinha, né? Eu tinha uma experiência trabalhando no show de futebol, de que seria muito difícil, principalmente nos primeiros anos, sobreviver monetizando exclusivamente por meio de clube de futebol, porque não existe essa cultura de investimento, né? Geralmente, os modelos são de permuta, por exemplo, a gente tem parceria com clubes de todas as regiões do Brasil, clubes de Série A, de Série B, que recebem os nossos alunos, né? Isso gera valor para a gente, e a gente oferece bolsas para esses clubes, mas não há, por exemplo, a expectativa hoje ainda que eles possam pagar por isso que a gente está entregando de maneira gratuita. Então, a gente faz uma permuta, né, para que eles possam, em alguma medida, gerar valor para a gente, ao passo que a gente gera valor para eles. Então, resumindo, a gente ainda vê uma cultura muito pouco sólida em relação ao investimento em desenvolvimento humano por meio desses clubes / empresas do Brasil, né? Não existe essa cultura, né? Ou ela é realmente excepcional em pouquíssimos lugares.
Eu tive em setembro no Atlético Paranaense e, poxa, é uma realidade muito diferente, né? O Atlético Paranaense eles estão iniciando um projeto de capacitação de todos os seus colaboradores, desde o head coach, que até outro dia era o Luiz Felipe Scolari, até o treinador do núcleo do Atlético Paranaense no interior de Pernambuco. Esse projeto é capitaneado por uma gestora com expertise em treinamento B2B, em treinamento corporativo, né, para empresas, com vários anos de expertise na PUC do Paraná, nesse setor. Mas, assim, é um ponto fora da curva, né, total. Então, agora o Atlético, que é super pioneiro, super inovador, e está onde está, mesmo sem tantos privilégios históricos como alguns outros clubes possuem, sem qualquer tendência ou juízo de valor, mas é realmente o que eu acredito. Se ele está, né, iniciando esse processo, significa que vai demorar alguns anos até a gente ter mais clubes, porque realmente o Atlético tem estado muito à frente. Então, é um caminho, a gente acredita, mas hoje, se a gente for sobreviver disso, acho que é um movimento muito arriscado, embora a gente queira construir isso paralelamente ao modelo B2C, que aí sim já está consolidado. Em relação à recorrência, hoje a gente tem projetos de construção desses braços educacionais com os clubes de futebol, através dos quais a gente tem um modelo de negócio mais voltado para a recorrência, um modelo de negócio de assinatura, porque realmente o nosso modelo de negócio hoje não é esse modelo recorrente. Então a gente trabalha com um comercial vendendo todo dia no dia zero, né? Todo dia zero. Estressa bastante, né? Mas é um modelo que a gente também tem se adaptado e aprendido muito com ele. Por que a gente acredita que, por meio dos clubes, isso se torna mais execuível? Porque a gente aumenta muito o tamanho do mercado, e a gente está falando do mercado que está em construção, quando a gente se associa a grandes marcas. Então, por exemplo, na hora que a gente começa a trabalhar com São Paulo e apresenta o modelo de recorrência, comunicando isso para os 20 milhões de torcedores de São Paulo, no Brasil, faz mais sentido para a gente hoje investir num projeto como esse, onde a gente vai ter que desenvolver toda a expertise com um mercado maior, do que a gente hoje fazer essa transição do que a gente faz para um eventual modelo de recorrência, ao mesmo tempo que a gente educa o mercado, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? É a gente conseguir fazer com que mais pessoas estejam mais conscientes sobre isso que a gente faz, na velocidade que a gente deseja, para ter a aquisição que a gente deseja, o número de clientes, de alunos que a gente deseja. Não sei se responder de maneira assertiva, porque é uma questão que eu acho que não tem assim certo ou errado, né? Eu acho que é muito aberta, né, para qualquer um dos lados. Hoje, a nossa visão sobre isso é dessa maneira, assim. A gente não se sente, para ser bem sincero, assim, pressionado em ter um modelo de recorrência e tal, como, né? A gente já fez alguns testes, a gente tem um produto aqui chamado F-Club, né? Só que é difícil porque, assim, como a gente trabalha com muitos subnichos, é muito difícil aproveitar, é muito difícil desenvolver expertise para converter todo mundo numa plataforma que vai ter tudo, quando o cara, na verdade, ele só quer isso aqui, ele não quer o outro. Então, eu até estava conversando isso na hora do almoço com o meu gerente comercial, o que a gente vai fazer para 2023? A gente vai criar uma segunda linha de produtos mais avançada agora, com ticket mais alto, mais premium, e que é mais voltado para a empregabilidade. Então, a gente vai ter os produtos que a gente tem hoje, que tem um ticket médio de R$ 2.300, voltados para conteúdo técnico, né? Então, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu sou analista de desempenho, eu sou treinador, consumo conteúdo técnico aqui, e agora, no segundo momento, que eu vou ter conteúdos mais voltados para inserção, empregabilidade, eu tenho que ajudar, eu tenho que pegar esse cara na mão e colocar ele no mercado. Eu vou ter um produto mais premium para isso e eu consigo fazer o meu funil descer. Boa. Pô, Jorge, muito bacana, acho que respondeu aí bem completo, né? Nosso tempo está estourando aqui, eu vou dar só um minutinho então para o Luciano poder fazer a pergunta dele, já que você citou um grande case que é o Atlético Paranaense, né? A gente está aqui com o responsável, talvez, por esse case aí, Luciano, fica à vontade para fazer. Estive lá com a Larissa. Isso, eu ia falar a Larissa, exatamente. Ela é a grande responsável aí pelo que hoje toma o nome de Quatro Ventos,
que é a Quatro Ventos Academy, né? Então é realmente isso. Então eu nem vou me estender por conta do prazo, eu concordo com tudo que o Jorge falou. O que eu tenho a acrescentar, talvez, não é nenhuma pergunta, é uma visão, eu não diria white label, mas de parceria com alguns clubes que não têm na sua origem ali, no seu DNA, como o Atlético, a possibilidade de levar isso, né? Então eu imagino que talvez fosse uma possibilidade da Futebol Interativo, junto com o clube XYZ, fomentar a sua academia, de repente, para usar, até uma palavra não é mais correta, mas para aproveitar a marca daquele clube, o seu valor, para poder talvez impulsionar, né, novos entrantes aí, e fazer com que esse volume possa em algum momento ser ampliado pela marca que o clube pode oferecer junto a vocês. A gente fez isso com Fortaleza, no final do ano passado, criou a iniciativa educacional do Tricolor Cearense, que se chama Lion Academy. Lion é referência ao mascote, né? Eles lá popularmente chamam Fortaleza de Lion, é um apelido carinhoso em relação ao mascote do clube. Então a gente criou a Lion Academy, a gente está fazendo um segundo lançamento, a gente trabalha com modelo de lançamento aqui, apesar de ter time comercial ativo, né? Mas a gente faz uma forte aquisição de leads e conversão via modelo comercial ativo. E agora a gente está lançando agora em dezembro do principal rival do Atlético, que é o do Coritiba. Então a gente está lançando a Coritiba Academy. A ideia é a gente poder replicar, mas para ficar muito claro, eu não estou falando de educação corporativa, ou seja, a gente não está ofertando esses conteúdos, essas capacitações para o profissional que está dentro do clube, tá? Que isso fica muito claro, porque às vezes as pessoas confundem. Isso é para o mercado externo, é para a pessoa física, assim como a gente vende hoje. Mas por que é interessante para o futebol interativo? Né? Para o clube de futebol tem vários benefícios, né? Que é todo o know-how que a gente traz, a capacidade de execução. E para o futebol interativo é muito interessante, porque a gente aumenta o tamanho do mercado. Eu acelero o processo de conscientização. Para a minha visão de longo prazo, isso é muito bom, porque eu quero chegar, eu quero ser esse player global de educação, comunidade, inserção de profissionais para o futebol. Eu quero fazer isso nessa indústria que está no mundo todo, né? É uma linguagem universal. Mas eu tenho que pavimentar metro a metro essa estrada. E na hora que eu me associo ao clube, eu acelero esse processo. Então a gente está fazendo isso, né? Junto a clubes de futebol. Né? O white label funciona dentro do nosso ambiente virtual, né? Mas não é só isso, porque a gente faz todo o marketing, vendas, né? A curadoria do produto, que nesse caso não é só o produto tech, é um curso, uma formação, educação. Então a gente está fazendo exatamente isso, né? Com Fortaleza, primeiro case, agora com Coritiba, e espero aí que para o início do ano a gente possa anunciar um grande clube aqui da cidade de São Paulo. Legal, bacana. Obrigado e parabéns. Valeu, obrigado, Jorge. Um abraço. Pessoal, então o Jorge aí apresentou a Futebol Interativo para a gente, muito bacana aí, obrigado, Jorge, pela participação, muito bacana mesmo, puta solução interessante. A seguir a gente vai ver o pitch da quarta startup, nossa última startup aqui hoje, mas antes de chamá-la, eu vou pedir, por favor, que vocês avaliem o nosso evento, tá? Vocês podem entrar aí através do link que vai aparecer para vocês no chat, tá? É muito breve, é muito importante para a gente melhorar a experiência de vocês, então, por favor, se puderem aí aproveitar rapidinho para responder, tá? O nosso link. Muito bacana, tá? Vou pedir aí já para o Rafael aparecer na nossa sala, aparecer na nossa ligação. Rafael, responsável pelo Tomorrow Sports. Boa tarde, Rafael, tudo bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me ouvem bem? Ouvimos sim. Legal, show de bola. Boa. Vou entrar aqui já com uma missão que mais cedo falaram que sócio torcedor não é tão bom assim, então... Olha, cuidado. Já estou entrando com um desafio aqui. Olha, cuidado, quem está aqui com a gente, ó, é um dos caras que manda bem nesse negócio de sócio torcedor. Então, eu vou deixar você à vontade, você tem 5 minutos para fazer a sua apresentação, depois 7 minutos para interagir aqui com o Guilherme e com o Luciano, tá bom? Legal. Fica à vontade. Legal. Bom, boa tarde, meu nome é Rafael Melo, sou cofundador e CEO da Tomorrow Sports. A Tomorrow Sports é uma startup de tecnologia em fan engagement. Nós desenvolvemos uma plataforma própria de gestão de programas sócio-torcedor e membership, e a gente tem uma proposta de nos consolidar como a maior integradora e conhecedora da jornada de consumo do fã. A gente entende que dessa forma a gente vai de fato mudar o mercado. O mercado, que é gigante, né? O
mercado onde os clubes brasileiros faturaram em 2019, um ano pré-pandemia, 1 bilhão com receita de programa de sócio-torcedor, onde a gente tem 160 milhões de pessoas que declaram que torcem para algum clube de futebol, sendo que 1,5 milhão já foram ou são sócios-torcedores. É um número muito alto, mas mesmo assim é menos de 1% de taxa de conversão que a gente chama, sendo que a gente usa sempre como um exemplo a taxa Benfica, onde 4% dos torcedores do clube são sócios-torcedores. Então a gente aí vê um grande potencial de crescimento. Além disso, a gente sabe de outras duas grandes dores, né? Sempre a falta de dinheiro do clube e a falta de relacionamento no B2C, ou seja, clube e torcedor. 80% das receitas dos clubes, elas vêm do B2B, ou seja, direito de transmissão, venda de jogador, patrocínio. Só um comparativo, a NBA, os clubes da NBA, eles faturam 50% apenas com o seu consumidor final. Então, a gente entende que aí tem um grande espaço. E aí, falando um pouquinho do que é sócio-torcedor, embora muita gente conheça, de forma bem resumida, tá? O torcedor ele paga uma mensalidade, em contrapartida ele tem alguns benefícios, como acesso a jogos, desconto em produtos, conteúdo exclusivo e outros benefícios diversos. Tá? O nosso diferencial é tentar entender a jornada completa e trabalhar na jornada completa do torcedor, seja dia de jogo, seja sócio-torcedor, conteúdo, parceiros, produtos do clube, porque a gente entende que com isso tudo a gente consegue puxar dados, tá? E aí com os dados a gente consegue responder as duas principais perguntas. Quem é nosso fã, quem de fato é nosso torcedor e como ele se comporta, como ele vive o dia a dia. Quando a gente responde essas duas perguntas, a gente tem uma visão 360 do nosso torcedor. E quando a gente de fato conhece ele, a gente consegue propor tanto produto quanto serviços que façam mais sentido para ele. Nosso modelo de negócio ele é bem simples, é um revenue share sobre o que é transacionado dentro da nossa plataforma. A maior parte, sim, é da mensalidade do torcedor, mas a gente tem outros serviços, como a venda de produtos direto na plataforma, gamificação, serviço de inteligência e estratégia, serviços financeiros que podem ser atrelados a isso. Tá? Nós temos concorrentes no mercado, obviamente, praticamente todos os clubes hoje têm programa de sócio-torcedor e têm plataformas para isso. O que a gente entende ser diferencial é que somos uma plataforma de fato feita para a gestão de programa de sócio-torcedor. Nós começamos em 2014 e a gente teve um crescimento muito bom nos últimos tempos. Nosso negócio é no B2B para fechar o clubes, mas também no B2C para trazer sócios-torcedores. Hoje a gente acabou de ganhar uma concorrência e nós temos o Santos como cliente. Além do Santos, nós temos o Red Bull Bragantino, o Ceará, o Goiás, o Cuiabá. A gente tem clubes na série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. E a gente vai chegar agora, até o fim do ano, com 100 mil sócios-torcedores ou usuários pagantes na nossa plataforma. Além de mais de 400 mil cadastrados dentro da nossa plataforma. Nossas receitas nos últimos anos, ela teve a volta agora do público, né, teve um impacto significativo nas nossas receitas, porque querendo ou não, a nossa maior entrega de fato é o acesso a jogo, então a gente conseguiu dobrar nesse ano já com o número, com o público normal nos estádios. Obviamente a gente não faz, a gente tem que ter uma equipe, igual um clube de futebol, a gente tem que ter um time. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão de negócios pela UFO, eu tenho 2 sócios, que é o Guilherme Camacho, que é o CEO pós-graduado pela FIFA, e o Alexandre Freitas, que é nosso CTO, desenvolvedor com mais de 20 anos de experiência, além de uma equipe de tecnologia, uma equipe de marketing, uma equipe de atendimento para dar suporte a tudo isso. Além de 2 fundos de investimento, a Seven Startups e a Outfield Capital, o primeiro fundo de investimento ligado, focado em esportes no Brasil. A gente vê a Timor nos próximos 5 anos, a nossa busca constante é nos tornar a empresa mais inovadora em fan engagement da América Latina e gestão de pagamentos e recorrência, além de relacionamento. A nossa meta é chegar a 1 milhão de membros pagantes e conhecer 70% da jornada do nosso torcedor, além de entrar em 3 novos mercados, entretenimento, consumo, entre outros. Nós fazemos diferente, nós estamos mudando o jogo. Então, obrigado.
tentei, acredito que foi dentro do 5. Foi ótimo, Rafael, foi ótimo. Bateu aqui 5 um pouquinho mais dentro da nossa margem. Muito bacana aí a solução, cara, parabéns, né, já de antemão. Deixar aberto aqui para o Guilherme e para o Luciano fazerem as perguntas. Enfim, quem quiser começar, fica à vontade. Eu começo. Rafael, obrigado. Excepcional. E eu queria que você, de uma forma bem breve, pudesse descrever como é que é essa jornada do fã que passa por vocês, né? De uma forma bem resumida, até porque por conta do nosso tempo, né? Mas como é que você descreve essa jornada? Pode pegar qualquer exemplo, mas que você pudesse descrever para a gente. É uma ótima pergunta, que acho que esse é o ponto principal, né? O torcedor, o fã, ele tem uma série de jornadas diferentes. E a gente tenta mapear todas elas. Quando a gente fala jornada, por exemplo, jornada de associação, né? Quando ele se cadastra, como ele conhece o programa Sócio Torcedor, como ele se cadastra, quando ele paga e como ele fica dentro do mundo Sócio Torcedor. Outra jornada, a jornada de acesso a jogo. Então tá, como é que o cara tem consciência de que ele vai ter o jogo? Como ele se prepara para ir no jogo? Ele vai de carro, ele vai de ônibus, ele vai de Uber. Depois, quando ele está lá, como é que ele acessa? Ele acessa via uma carteirinha digital, via uma carteirinha física, via reconhecimento facial? Quando ele está lá, que produtos que ele consome? Né? Como ele vai embora? Essa jornada de jogo. A jornada de consumo de conteúdo. Né? Como ele fica no dia a dia do clube? Como que informações que ele tem do clube? Onde ele capta isso? Nas redes sociais, num e-mail de conteúdo, um SMS, um WhatsApp, e outras jornadas, né? Jornadas de outros benefícios que o torcedor possa ter. Então, assim, uma rede de parceiros. Ele, de fato, consome? Onde que ele consome? Ele consome na padaria, ele consome no restaurante, ele consome num posto de combustível. Então, quando a gente consegue monitorar essa jornada. Então, assim, quando a gente fala de jornada, é isso. São várias jornadas que, no fato, no final, é uma jornada só. O torcedor é um só, né? Mas ele tem várias jornadas onde a gente vai desmembrando ela no detalhe para conhecer e entender como é o melhor jeito de melhorar para ele, entendeu? Não sei se era isso, né? Não, é isso. E outra, quando você fala, Rafael, de serviços financeiros, vocês então estão trabalhando com a ideia de entregar um banking as a service também, ou eu estou indo para um caminho errado? Não, aí a gente faz, mas quando eu falo serviços financeiros, é mais serviços financeiros para o clube, tá? Por quê? Porque a transação é feita na nossa plataforma. Quando a transação é feita pela nossa plataforma, a gente pode propor para o clube antecipação, né? Antecipação de recebível, tanto antecipação do já feito, né? Do realizado, ou como do não realizado. Então, assim, são mais serviços financeiros para o clube, soluções financeiras para o clube, tá? Não para o torcedor, não que isso é o impeditivo, tá? Obviamente, quando a gente mapeia toda a jornada e a gente tem ali o conceito do ID único, né? A gente tem o cartão do torcedor ali, a gente pode, obviamente, ir em outros pontos, mas num primeiro momento não como um banco, tá? Não. Legal, obrigado, Rafael. Perfeito, Rafael. Deixar aberto agora para o Guilherme fazer aí a última pergunta do nosso dia. Fica à vontade, Guilherme. Obrigado. Rafael, parabéns aí pela apresentação, pelo negócio, muito bom, gostei bastante. A minha dúvida é o seguinte, quando a gente está falando de dados, uma pergunta mais relacionada à tecnologia em si, o desafio tecnológico. Acho que exige um desafio de setup aí nas empresas, a solução, pelo que eu estou entendendo. Como que é esse desafio hoje para vocês? Eu não sou tão familiarizado quanto o Luciano em relação a esse mundo de clubes, mas como os clubes estão preparados para receber essa tecnologia e conectar com o banco de dados, com a tecnologia que já existe? Quanto isso é uma dor de vocês hoje ou não? Assim, toda a migração, né, toda vez que a gente fecha um clube, ele já, na maioria das vezes, já tem um fornecedor, então tem toda essa migração de dados. Essa inteligência de tecnologia, de estruturação, ela costuma ficar do nosso lado, tá? Toda a estrutura de servidor, de nuvem, óbvio, né? Os clubes hoje estão muito capacitados, têm ótimos profissionais para trabalharem junto. Mas uma das nossas propostas é, de fato, tirar essa dor do clube, né? O core do clube, no final do dia, é fazer gol, né? E a gente, tanto quem trabalha, né, os profissionais do clube, dá suporte para isso,
E nós, como prestadores de serviços, também é isso. Então, assim, a gente tenta, da maior forma possível, tirar essa complicação, ainda mais que é o nosso core, né? Quando a gente fala nosso core, a tecnologia é nossa, a estrutura é nossa. Então, assim, a gente tem um conhecimento para isso, né? Então, a gente, inclusive, é o que a gente costuma falar, a gente consegue até diminuir o custo, né? Então, se um clube vai contratar um servidor, né, ou contratar um adquirente, a gente transaciona, por exemplo, muito mais do que um clube, às vezes, no B2C. Por quê? Porque eu tenho 10 clubes que transacionam comigo, né? Eu tenho uma estrutura de servidor onde eu tenho fornecedores específicos para isso. Então, assim, geralmente essa estruturação é feita do nosso lado mesmo. Então, vocês não precisam fazer nenhuma integração, né? Então, basicamente, plug and play. Na verdade, a gente faz integração com uma série de... esses pontos da jornada que a gente fala, a gente faz integração e tenta trazer tudo isso para o nosso lado, tá? A gente tem uma API própria. Entendi. E, ó, a gente tem a nossa API onde integram com a nossa API e a gente integra com outras APIs. E a gente traz essas informações. Então, assim, se o torcedor foi no jogo, a gente não tem a catraca, mas a gente tem uma integração com a empresa de catraca, onde, assim que o torcedor acessa, né, eles mandam a informação e a gente tem essa informação. Então, assim, quanto mais pontos de contato a gente conseguir essa integração, melhor. E aí a gente cuida tudo do nosso lado, tá? E, obviamente, a gente apresenta para o clube, aliado à inteligência, né? Ó, a gente entende aqui que a jornada é assim. Então, assim, acho que é até uma pergunta muito boa que une as duas perguntas, né? Quando a gente faz a integração, a gente conhece a jornada. Boa, Rafael, perfeito. Acho que está respondido, né, Guilherme? Então, Rafael, muito obrigado pela sua participação. Parabéns mais uma vez pela solução. Dá para ver aí que tem bastante potencial aí, diversos clubes ainda para trabalhar junto com vocês, cara. Parabéns mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, pelo trocar uma ideia com vocês. Muito bom, obrigado. Valeu, Rafael. Um abraço. Pessoal, não saiam da sala ainda não, tá? A gente chegou ao final das 4 apresentações aqui, mas eu tenho alguns recadinhos antes da gente fechar. Tá, o primeiro, antes de tudo, pedir para vocês responderem, tá? Participarem da nossa pesquisa de satisfação. Eu juro que demora só 30 segundinhos, tá? É mais rápido do que bater um pênalti, então, por favor, é só ir ali e responder. Ajuda muito a gente aqui na Liga a proporcionar uma experiência ainda melhor para vocês nos próximos encontros, tá bom? E, enquanto vocês vão preenchendo, eu vou aqui avisar quem foi que ganhou o sorteio, né? As 3 pessoas que ganharam o sorteio, a nossa banca, os empreendedores que participaram já vão ganhar esse cupom de R$30 para usar no iFood. E as 3 pessoas que ganharam foi o Marcos Borges, da PyTour, acho que é PyTour, o Gustavo Fiorante, da Wiser Educação, e a Mariana Lopes, da Fullness Nutrition. Então, Marcos Borges, Gustavo Fiorante e Mariana Lopes, a equipe da Liga vai entrar em contato com vocês. Parabéns e obrigado por estarem aqui com a gente hoje durante o nosso Pitch Pizza. Muito bacana. E nos próximos eventos a gente se vê em 2023, né, pessoal? Novembro já, Copa do Mundo, já Natal, Réveillon, então agora Pitch Pizza só em 2023. Encerramos o nosso ano aqui com esse tema maravilhoso do Sportex, essas 4 startups e a participação do Guilherme e do Luciano. Guilherme e Luciano, muito obrigado. Não sei se vocês querem deixar uma mensagem final, fiquem à vontade. Eu quero agradecer aí a oportunidade de participar por mais momentos como esse. Contem comigo, é extremamente rico. Agradecer ao Guilherme, a você, Rafael, a Liga, a todos que falaram aqui conosco hoje. Muitas ideias surgiram. Eu não estou aqui só como um ouvinte, eu estou também como um possível interessado. E então, certamente, depois eu quero conversar com alguns aí para que a gente estenda. E mais uma vez, obrigado a todos. Boa, Luciano. Guilherme. Pessoal, muito obrigado. Como o Luciano disse, muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Aprendi bastante hoje. Prazer conhecer, Luciana. E boa sorte aí pra gente, rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa, com certeza. Pessoal, todo o Pitch Pizza vai estar gravado e em breve disponível no YouTube também. Então, mesmo depois da Copa do Mundo, vocês podem assistir e enviar para os colegas o nosso evento. Muito obrigado a todos pela participação aqui no Pitch Pizza e deu liga mais uma vez.